Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do curso Como Montar Sua Marcenaria. Eu sou Marcos Lima e hoje, finalmente, vou falar como você deve escolher as suas ferramentas para errar menos e gastar menos dinheiro comprando ferramenta errada. As ferramentas, sejam elas estacionárias, elétricas, manuais ou manuais, fazem parte do acervo fundamental de qualquer marceneiro. E cada marceneiro deve escolher a ferramenta que mais vai lhe auxiliar no seu trabalho. Essas escolhas nem sempre são fáceis. O mercado é cheio de ferramentas, dos mais diversos desenhos, formatos e modelos possíveis, e isso atrai os nossos olhos e nós ficamos impressionados e queremos ter. É lógico que todo mundo gostaria de ter uma marcenaria extremamente completa, mas os brasileiros são sofridos e não têm essa disponibilidade de capital para poder investir no seu hobby ou negócio. Então, para que a gente tenha um problema menor em fazer investimentos para o nosso hobby ou negócio, eu vou dar aqui algumas dicas e orientações que você deve seguir para poder fazer uma boa escolha e não fazer investimentos errados e nas horas erradas. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, por favor, entre na playlist aqui na descrição e acompanhe os outros episódios do curso. Os outros episódios são extremamente fundamentais para que você continue esse episódio e os próximos a seguir. Como eu falei no primeiro e no segundo episódio sobre o espaço que você tem ou que você quer e o tipo de trabalho que você quer fazer no seu espaço, você deve definir as rotas, os caminhos dos projetos que você quer fazer. Por exemplo, eu comecei fazendo violão, então eu tenho os passos todos determinados para fazer um violão. Vou trabalhar no tampo, trabalhar na lateral, no fundo, no braço, na escala, fazer o acabamento. Todos esses passos requerem ferramentas específicas para os determinados fins. Obviamente que cada marceneiro ou luthier ou artesão, ele vai necessitar de uma ferramenta diferente porque somos pessoas diferentes e trabalhamos de formas diferentes. E ninguém é melhor do que você mesmo para escolher as ferramentas que você irá necessitar. Primeiro, pense no seu espaço. Se você quiser, por exemplo, montar uma oficina para criar móveis planejados, você tem que pensar primeiro onde você vai armazenar essa chapa e como você vai cortar essa chapa. O ideal, sempre numa marcenaria de móveis planejados, é você ter uma esquadrejadeira, seja ela uma esquadrejadeira grande ou pequena. Porém, se você não tem espaço para trabalhar com uma esquadrejadeira, você pode optar por uma serra com trilho, uma SP6000, que são serras de trilhos que servem para você poder cortar grandes chapas ali com uma precisão razoável. Obviamente que você está começando uma marcenaria, você não vai comprar uma seccionadora, mas você tem outras opções, como por exemplo a serra circular de bancada, tanto as portáteis como as estacionárias, todas essas são opções. Aí, Marcos, mas eu não sei qual que eu escolho. Primeiro, olha o seu fluxo de trabalho. Você já está querendo começar um negócio? Você precisa de produção? Se você precisa de produção, você tem que investir para que ele seja o mais eficiente possível. Então, se você precisa fazer diversos móveis planejados no mês para poder pagar as contas da sua oficina, você vai ter que optar por uma seccionadora ou por uma esquadrejadeira. Ah, Marcos, mas eu não tenho espaço. Pô, cara, se você está querendo produção e você não tem espaço, aí é um negócio meio complicado, porque o seu negócio não bate com o espaço que você tem. Então você vai ter que arrumar outro espaço. Essa é a importância dos dois primeiros episódios. Você saber o espaço que você tem, porque o espaço vai definir o tipo de trabalho que você vai ter. Por exemplo, eu tenho aqui essa casa, mas a casa é dividida em cômodos. Eu mal consigo deitar uma chapa aqui nessa sala, uma chapa de MDF. Então, para eu cortar uma chapa de MDF aqui, eu tenho que mover minha bancada, eu tenho que mexer os locais. E isso não é produtivo. Para eu que faço trabalhos
pequenos ou em pequenas quantidades, é o mais que ideal. Eu pego minha serra circular e faço os cortes. Obviamente que você não precisa de serras tão boas, mas isso vai depender do seu fluxo de trabalho. E você, já tendo noção do seu espaço, você já sabe o que ferramentas que cabem nele. Após o processo que você, por exemplo, eu não consigo trazer uma chapa inteira, querer cortar uma chapa inteira aqui numa esquadrejadeira. A esquadrejadeira até cabe aqui, mas o processo de cortar a chapa eu não consigo, porque a chapa é grande e eu trabalho sozinho. Outra coisa são as rotas. As rotas, elas são extremamente fundamentais para você fazer a escolha certa das ferramentas, porque se o seu espaço é limitado, a rota que você tem que fazer para poder manejar, fazer o trabalho, ela é extremamente fundamental. E para fazer essas rotas você deve conhecer muito bem o trabalho que você tem que fazer, o produto que você tem que produzir. Se você vai fazer um móvel planejado, você sabe que para fazer aquele determinado móvel você tem que fazer esse corte, esse corte, esse corte e esse corte. Você terá um plano de corte para poder seguir, e esses planos de corte, esse plano de montagem, ele é feito antes de você produzir a peça. Então, quando você for produzir a peça, você já sabe o que você tem que fazer. E sabendo o que você tem que fazer, você já sabe quais as ferramentas que você deve utilizar. Você é quem vai saber o que sua marcenaria precisa. Você deve estudar o produto que você vai fazer. Se você vai fazer uma caixinha de MDF, você deve saber cada passo de como montar essa caixinha, de como cortar, de como fazer toda a caixinha. Então toda essa informação já deve estar com você. Você já deve estar ciente do que você vai fazer. Outra questão bastante duvidosa na maioria das pessoas, principalmente quem não conhece ferramentas: 220 ou 110? A mais cara ou a mais barata? Bom, 120 e 210 vai variar de acordo com a sua região. Se a sua região tem 220 ou 110, se seu local só tem 110 ou 220, se pode ser feita alteração, ou se tem um trifásico. Olha, na questão eficiência, o trifásico é melhor. Em seguida vem o 220 e em seguida vem o 110. Não quer dizer que o motor de um cavalo de 110 é diferente do motor de um cavalo de 220. Não, eles entregam a mesma potência. O que vai acontecer é o motor de alta voltagem, trifásico ou 220, sempre mais eficiente do que o 110. Isso que de eficiência é na questão do circuito. Por exemplo, se eu quisesse fazer um motor 110 de 5 cavalos, esse motor ficaria enorme, porque a eficiência do circuito dele é muito baixa. Então eu tenho que fazer um motor maior e que vai custar muito mais caro do que um 220. O circuito 220 ele é mais eficiente por causa da voltagem alta. Então você consegue chegar a torques maiores, a potência maior com menos circuito. E assim sucessivamente. Então qualquer ferramenta que você comprar, seja ela 110 ou 220, ela vai entregar aquilo que está escrito na especificação. Se ela é de 2 cavalos, ela vai entregar 2 cavalos, independente de qual voltagem que ela seja. No quesito barato e caro, eu quero deixar bem claro uma coisa. Isso não tem nada a ver, tá? Você vai encontrar ferramentas baratas que vão servir para você e que vão servir o seu propósito muito bem, que vão durar muito tempo. Isso vai depender do seu método de trabalho, mas o seu funcionamento é o mesmo. Isso independente de qual marca. A ferramenta em si, ela vai ter sempre a construção parecida. A única coisa que vai mudar são os componentes. Componentes piores, você vai ter uma ferramenta pior, teoricamente. Porém, você deve levar isso em consideração. Nunca arrume a desculpa de que você deve pagar barato numa ferramenta. Você quer uma serra circular de bancada que custa R$2.000, mas minha marcenaria é hobby, então eu devo comprar uma ferramenta de R$1.000. Tenha em mente que não é a sua marcenaria hobby que vai te travar em fazer trabalhos espetaculares. Você precisa da ferramenta certa para o trabalho que você quer fazer, independente se sua marcenaria é hobby ou não.
Então pare com essa coisa, se você tem isso na sua cabeça de que você precisa de uma ferramenta barata porque sua marcenaria é hobby. Não, embora eu não tenha falado aqui para você, olha, você precisa comprar isso, 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 isso. Todas essas dicas, todas essas coisas que eu falei aqui neste vídeo vão te orientar a você comprar a ferramenta correta. Tome cuidado em comprar ferramentas por impulso. Não compre ferramentas por impulso. Compre ferramentas quando você necessita. Eu não consigo mais cortar no serrote, eu preciso de uma serra circular manual. Ótimo, você precisa de uma serra circular manual. Então compre uma serra circular manual que vai te servir. Tudo isso influencia nesse tipo de coisa. E uma dica extremamente importante que eu acho que todo marceneiro que está começando ou que quer montar um negócio deve fazer é sempre começar pelas ferramentas manuais. As ferramentas manuais, elas são sempre deixadas de lado e na hora que você precisa, você acaba recorrendo a umas gambiarra que pode te dar problemas. Você precisa de um bom serrote? Compre um bom serrote. Ah, Marcos, mas custa R$200. Você precisa de um bom serrote, você vai ter que comprar um bom serrote. Outra coisa que é fundamental é você saber e conhecer as ferramentas, para que cada uma serve e como ela trabalha, como é feito o seu funcionamento. Tudo isso é bastante importante para você saber se aquela ferramenta vai servir para você ou não. Se você não conhece as ferramentas, assista os vídeos anteriores. Eu falo da maioria das ferramentas que estão disponíveis no mercado para que você possa conhecer e fazer a melhor escolha possível. Uma coisa bastante usual aqui no Brasil é você fazer as suas próprias ferramentas. Bom, eu não vejo nada de errado nisso. Eu também já fiz algumas e faço algumas ainda, mas isso tem o seu lado ruim. Embora você não compre a ferramenta que foi feita por uma empresa, por uma indústria, você acaba fazendo um erro bastante usual em principalmente negócios, tá? Se você trabalha como negócio, pega o seu hobby como negócio. Mas eu quero trabalhar com móvel planejado, eu acho que eu vou inverter uma serra circular manual, vou inverter, fazer uma bancada e vou trabalhar com ela como se fosse uma bancada. Olha, você pode até fazer isso, mas você vai ter problemas. Primeiro, você vai ter que ajustar essa serra com muita frequência. Ela vai apresentar problemas de alinhamento. Então você perde tempo alinhando, mexendo, trabalhando na ferramenta, enquanto você deveria estar gastando tempo fazendo o seu trabalho, fazendo o seu produto. Então quando você trabalha, quando você mexe com negócio, é bom que você tenha uma ferramenta confiável, tá? Que você compre uma ferramenta e use. Esse negócio de ficar ajustando, mexendo em ferramenta, tem alguma coisa errada. Se você tem que ficar fazendo isso com a sua ferramenta, você pode optar por uma coisa melhor em que você não tenha que ficar fazendo tantos ajustes. Esse vídeo ficou um pouco longo. Tem mais algumas coisas que eu poderia ter falado, mas eu acho que não é tão relevante, porque é bastante coisa para eu poder falar no vídeo só. E às vezes eu acabo esquecendo, deixando de lado. Na minha opinião, não pode ser importante, mas na sua é. Eu acabo fazendo um novo vídeo, incrementando este. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar. Se você ainda não assistiu os outros episódios, assista, entre na playlist aqui embaixo e assista os outros episódios. Um aviso para quem está acompanhando o curso: a partir deste episódio, todos os vídeos serão com objetivo em empresa. Com esses vídeos você já consegue se orientar melhor e fazer as escolhas corretas das ferramentas e definir quais tipos de trabalhos se acoplam aí no seu ambiente de trabalho e no seu orçamento, é claro. Então, a partir desse episódio, as aulas serão somente para empresas, como gerir seu negócio, como você montar o seu negócio, definir produtos, o que vender, o que não vender e etc. Eu deixo aquele forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!